Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 5 de dezembro, o Evangelho para nossa meditação é Mateus capítulo 9, versículos 35 ao capítulo 10, versículos 1 e de 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto belíssimo. Jesus percorrendo as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e em todos os lugares, falando sobre a chegada do reino de Deus e curando todo tipo de doença e de enfermidade. No meio desta caminhada, Jesus viu as multidões. É belo esse verbo, porque não há compaixão se não houver primeiro este gesto de ver. Não significa que ver aqui não é ver com os olhos, mas significa ver com o olhar de compaixão. Significa um ato de ver com amor. Jesus viu as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. De fato, muitas vezes nós caminhamos como esta multidão. Nos sentimos cansados, abatidos pelo peso do dia a dia, pelas lutas, e nos colocamos, nos portamos no mundo como ovelhas que não têm pastor. Faltam pastores, de fato, faltam pessoas que se preocupem com o bem-estar dos outros. Nem sempre um pai de família, uma mãe de família exerce esse papel com tudo que esse papel indica, ou com tudo que se pede de alguém que está vivendo esse papel de pastorear. Isso serve para também as lideranças religiosas, políticas, todos nós temos uma missão de pastorear. E Jesus vê que aqueles homens estão como ovelhas que não têm pastor. Uma pessoa que vive como ovelha e que não tem pastor significa que é uma pessoa que vive como se estivesse perdida no mundo. Vive segundo os seus apetites, vive segundo as suas vontades, segundo as suas inconstâncias. Mas viver sem pastor nem sempre significa que está faltando pastor, porque o grande pastor é Deus. Essa história de viver sem um pastor já começa lá no Gênesis. Quando Deus tinha amizade com Adão e com Eva, de repente Adão e Eva romperam amizade com Deus. E quando Deus veio passear no paraíso, como diz a Escritura, Adão estava escondido, não é? Quer dizer, ele já não queria mais o pastoreio de Deus, ele afastou-se. Então nós vivemos numa sociedade que nem sempre deseja este pastoreio, nem sempre aceita ser ovelha, porque todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer guiar, todo mundo quer ensinar, não é? Muitas vezes a gente abre na internet, no YouTube, às vezes no Instagram, no Facebook, nós encontramos muitos pastores, muitos guias, pessoas que estão ali se oferecendo para guiar para o sucesso, para o conforto, guiar para a realização, guiar para... Encontramos guias de todo jeito, né? Pastores de toda maneira na internet, guiando para a riqueza, para isto, para aquilo, né? E muitas vezes esquecemos que o grande pastor da nossa vida é Deus, né? Deus é o grande pastor. Ele é que vê, diz o Evangelho, vê as multidões
e se compadece delas. É Deus que se compadece das ovelhas que estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E depois, Jesus envia os seus discípulos para a missão, diz o texto, né? Envia para a missão, dá para eles algumas recomendações e dá para eles também alguns poderes, entre aspas, não é? O grande poder do missionário é o poder do testemunho. O grande poder do missionário é o poder de estar em comunhão com Deus e transbordar esta graça dessa comunhão com Deus. Ele diz para eles: olha, vocês vão para expulsarem os espíritos maus, quer dizer, não haja concordância, acordo, concessão entre vocês e os espíritos maus. Expulse os espíritos maus onde quer que estejam. Vão para curar todo tipo de doença e de enfermidade também. Essa é a missão dos discípulos, não é? Estar atentos a quem está doente, quem está fragilizado, para ajudar essas pessoas. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, aqui significa aquelas pessoas que estão mortas, estão sem vida, que estão para baixo, né? O papel do cristão é ressuscitar, é ajudar a levantar o ânimo dessas pessoas, purificar os leprosos, porque a lepra era muito associada também a toda essa questão do puro e do impuro, de ritos e tudo mais, e a lepra era associada a uma espécie de castigo, né? Então, purificar os leprosos, restabelecei a graça e expulsai os demônios. Então, nós como cristãos hoje, quais são os grandes convites que o Evangelho nos faz? Primeiro, de acolher Jesus como grande pastor da nossa vida. Acolher Jesus como aquele que vem para pastorear a nossa vida em todas as áreas e em todas as dimensões. Acolher Jesus como aquele que vê o nosso cansaço e o nosso abatimento e vem ao encontro da nossa fraqueza. Primeira coisa, não é? E segundo, depois de sermos acolhidos por esse amor de Deus, não é? Nós somos chamados também a ir ao encontro dos outros que necessitam da presença de Cristo e necessitam de experimentar este amor. Que não vivamos como gente que está perdida, como ovelhas sem pastor, seguindo qualquer coisa, ou colocando o pastoreio da sua vida, ou o pastor da sua vida, dando títulos a pastores que não são pastores, não é? Colocando algo ou alguém como guia, como fonte de inspiração da sua vida, que nem sempre vale a pena, não é? Que não caminhemos perdidos, como gente que não tem direção, mas caminhemos em conformidade com a graça de Deus. O Senhor nos dê a graça de um dia bem vivido na sua santa presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.